Olá, gente querida, boa tarde. Você está bem? Que bom, vamos orar. Fique em pé mesmo, vamos orar. Abaixa tua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, nós te damos liberdade nesse tempo que estamos aqui. Sopra sobre nós um vento da tua parte, um vento que nos dá direção, um vento que nos dá rumo, um vento que nos transforma. Jesus, nós te amamos, Jesus. O teu nome está sobre todo nome. Seja adorado, Senhor. Seja glorificado, seja exaltado, Jesus. Receba do nosso espírito, da nossa alma, das nossas forças, do nosso intelecto, do nosso coração, todo o amor devido, Jesus. Abba, Pai, obrigado pelo teu amor derramado sobre nós. Porque se hoje podemos amar, é porque fomos amados. Se hoje podemos multiplicar o seu amor, é porque fomos amados. Amados quando não te amávamos. E por isso, Pai, revela um pouco mais do teu coração bondoso, amoroso a nós. Pai, revela um pouco mais do teu coração a nós. Queremos te conhecer mais, Jesus. Queremos te conhecer mais, Pai. E por esse motivo, damos liberdade ao Senhor para nos ministrar e nos transformar segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo o teu propósito. Oramos dessa forma, no nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço apertado quem está do seu lado. Diga a essa pessoa o quanto você ama ser igreja junto com ela. Amém? Pode se sentar. De antemão, eu queria dizer que é uma alegria inenarrável, imensurável estar aqui com os irmãos. Na verdade, eu estou aqui porque eu me convidei para o pastor Arthur, para a pastora Thalita. Eu estaria pregando aqui numa conferência, preguei aqui numa conferência da Igreja Ponte. E aí eu liguei para a Thalita e falei, pastor, eu vou estar aí em Recife, dá um favorzinho para mim, deixa eu pregar na tua igreja. Eu amo vocês demais. E eu amo demais pastora Thalita, pastor Arthur, esse ministério. Eu amo o coração de vocês. Parabenizo vocês por essa casa linda que vocês estão edificando. Glória a Deus por isso. Tenho certeza que é o primeiro passo de muitos outros que sucederão esse. E no nome de Jesus, Paulista, Recife, Pernambuco, o Brasil será transformado pela glória de Jesus. Amém? Então fica só a minha declaração de amor por vocês. Eu quero, antes de nós irmos para aquilo que eu realmente quero falar com vocês, eu quero que você abra a tua Bíblia no Salmo, no capítulo 23. Salmo, capítulo 23. Salmo 23 fala a respeito de processos da vida cristã, fala a respeito do bom pastor e também nos traz a esperança do destino que o bom pastor tem reservado a nós. Salmo 23, ele começa dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome.
Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmo 23 fala a respeito do bom pastor. Salmo 23 não fala a respeito da boa ovelha, até porque não existem boas ovelhas. Existem ovelhas na mão e sob os cuidados do bom pastor. Salmo 23 fala que o bom pastor está nos chamando para direcionar a nossa vida. O bom pastor está nos chamando para cuidar de nós e levar-nos pelos processos da vida até que nós alcancemos o lugar da mesa, o banquete. Eu amo o Salmo 23, porque ele diz a respeito da realidade. Qual realidade? A realidade que nós teremos e passaremos por momentos na vida, aonde nós estaremos em pastos verdejantes, tempos de prosperidade, tempos de fartura. Fala sobre o tempo que nós viveremos sobre as águas tranquilas, que não são tempos de fartura e nem de prosperidade, mas são tempos de paz e refrigério. Tempos onde você não tem em abundância, mas mesmo não tendo em abundância, as águas tranquilas te refrigeram a sua alma. Mas também fala sobre a passagem do vale sombrio da morte. Fala sobre essa passagem, sobre lugares de escuridão, sobre lugares de medo, sobre lugares de desafio, sobre lugares adversos. Agora, diante disso tudo, as ovelhas que são guiadas pelo bom pastor precisam guardar uma consciência. Qual consciência? Que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida. A bondade do Senhor e a sua fidelidade nos acompanharão todos os dias da nossa vida. A bondade fala a respeito de Deus entregar o seu melhor a nós. Fala a respeito de Deus entregar a nós tudo aquilo que Ele pode entregar a nós. A bondade aponta para casualidades e para ocasiões. Mas a fidelidade aponta não para casualidades e nem para ocasiões, mas para uma perseverança de bondade. O que eu quero dizer é que o bom pastor persevera em ser bondoso conosco. O bom pastor é bom em todo tempo. E aí entra os paradoxos da vida. Como o bom pastor pode ser bom se eu estou passando pelo vale sombrio da morte? Mas é no vale sombrio da morte que o bom pastor revela a sua bondade. Como que o bom pastor pode ser bom se eu estou passando em momentos de adversidade? É na adversidade que o bom pastor revela a sua bondade. Portanto, tudo na vida aponta e diz respeito a processos. Nós estamos submetidos a um processo. Nós estamos submetidos a uma edificação, a uma construção, a um processo. E por vezes, meio que adotando
a mentalidade predominante nos nossos dias, nós queremos tudo de maneira muito instantânea. Depois que o micro-ondas entrou nas nossas vidas, tudo mudou. Junto com ele, logo depois veio o Nissin Miojo. Veio pipoca de micro-ondas. Enfim, a instantaneidade entrou no mundo de uma maneira a derradeira. Mas uma coisa que eu acredito que você pode concordar comigo, é que a melhor costela é aquela que está assando desde manhãzinha. É ou não é? É a melhor. A melhor comida é aquela que está no forno a lenha, assando devagarzinho. E aquele cheiro vai tomando a casa. O que eu quero dizer para você é que a obra de Deus na tua vida é como um forno a lenha. É processual, não é instantâneo. A obra que Ele está fazendo em você aponta para a eternidade, não é para amanhã. Amanhã vai ser muito bom no nome de Jesus, vai ser melhor que hoje. Mas a eternidade vindoura será muito melhor do que amanhã. Porque aquilo que Deus está fazendo em nós não diz respeito a essa vida. Isso aqui é tudo um ensaio, gente. Isso aqui é tudo um aprendizado. A obra que Deus está querendo gerar em nós aponta para uma eternidade na sua presença. Aponta para uma eternidade sentado à sua mesa. Aponta para uma eternidade junto a Deus. Por esse motivo, independente da circunstância das adversidades, saiba uma coisa. Jesus não chama boas ovelhas. Jesus é o bom pastor, que simplesmente chama ovelhas que decidem confiar nele. E quando essas ovelhas confiam nele, elas podem caminhar numa convicção. Qual convicção? A bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Mas esse processo, ele aponta para um processo de maturação. Um processo de maturidade. Como assim um processo de maturidade? Olha só o que o finalzinho do capítulo do Salmo, no versículo 5 diz: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Muitas pessoas leem esse versículo e dizem assim: a minha vitória vai ter sabor de mel. A tua vitória vai ter sabor de vinho, não é de mel. É vinho, vinho da presença de Deus. Agora, algo que talvez muitos não percebam, é que nós lemos esse versículo, interpretamos ele com um coração que ainda precisa ser ensinado. Quando nós lemos esse versículo, nós imaginamos uma ostentação espiritual. É ou não é? A gente sentado na mesa, os inimigos tudo vendo, as inimigas tudo vendo, com baita de um cálice de ouro, e a gente olhando, dando aquela piscadinha e falando: toma. Mas isso não parece com Jesus nem um pouco. Por quê? Porque eu acredito que, na verdade, esse salmo, ele está falando sobre um processo que nos leva a ser como Jesus. E Jesus era aquele que tinha uma mulher cirofenícia na beira da sua mesa, e que ele disse que não poderia repartir pão com ela, porque tinha que dar para os filhos, e ela disse: mas deixa eu comer da sobra. Jesus falou: filha, come aí, filha. Come que cai das migalhas, come, pode comer. Porque a tua fé
a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Jesus é diferente. A obra que Jesus está operando em nós é uma obra que aponta para a plenitude de vida. E sabe qual é a plenitude de vida? Quando nós aprendemos a amar como Deus nos ama. Plenitude não é quando a gente estiver sentado na mesa ostentando. Plenitude é quando nós estivermos sentados na mesa. Jesus estiver transbordando o nosso cálice. E transbordando o nosso cálice, a gente dizer para os nossos inimigos, aqui tem um pouco de vinho para vocês também. Possam beber. Podem beber junto comigo. Por que eu digo isso? Porque na verdade, esse é o exemplo de Cristo. Como na citação que eu fiz à mulher Cirofenícia, mas também da própria crucificação. O que é a crucificação, senão um banquete e um cálice, aonde o cálice que é Cristo está transbordando de vinho para a humanidade. É isso que é a cruz. A cruz é o cálice do sangue de Jesus transbordando para todo aquele que crê. E para todo aquele que crer e beber do seu sangue terá vida, será lavado, remido, redimido, restaurado, renovado. Não diferentemente de Jesus, este é o ministério, o testemunho de Estevão. Estevão, perseguido por causa do evangelho, diante dos seus algozes. A palavra fala que Estevão olhou para o céu e viu o céu aberto, ele alcançou a plenitude. E vendo o céu aberto, vendo a glória de Deus, e vendo a insanidade, o ódio dos homens, Estevão olha para esse Deus que ele está vendo. E o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Transborda o meu cálice. Eu estou sendo apedrejado, meu sangue está sendo vertido. Mas que o meu testemunho possa salvar e curar algumas pessoas. E de fato aconteceu. A Bíblia relata que Saulo, posteriormente chamado de Paulo, estava entre aqueles que estavam assistindo essa carnificina. E assistindo a carnificina, a Bíblia relata e conta que o manto, as vestes de Estevão caíram sobre o colo de Saulo. Posteriormente, Saulo encontra Jesus no caminho de Damasco, através do cálice que foi transbordado por Estevão. Eu realmente acredito que o coração de Saulo começou a ser quebrantado quando ele viu um homem ser apedrejado, e mesmo sendo apedrejado, derramando amor. Por esse motivo, meus irmãos, o que eu quero que vocês entendam é que o processo que nós estamos é um processo de glorificação. Amém? O processo que nós estamos é um processo de nos tornar semelhantes a Jesus. Mas tornar-nos semelhantes a Jesus é aprendermos a amar como Ele ama. Porque se a Bíblia tenta definir Deus, uma das poucas vezes que ela tenta definir Deus é dizendo o seguinte: Deus é amor. E por esse motivo, nesse processo, Deus está querendo nos ensinar a amar. Nesse processo, nós contamos com duas coisas. Quais? No versículo 4, no final dele, o salmista diz: a tua vara e o teu cajado. A vara é símbolo da disciplina, da correção. O cajado é símbolo do consolo, do pastoreio. O cajado é aquele instrumento, aquela ferramenta de madeira que tem uma volta na sua ponta, aonde o pastor puxa para perto a sua ovelha. O que eu quero dizer é que nesse processo de vida cristã que Deus está nos submetendo, é um processo onde Ele trabalhará conosco através da disciplina e através do consolo. Da disciplina e do consolo.
da disciplina e do consolo. Deus nunca nos dará uma disciplina na qual Ele não nos console. Isso é incrível, não é? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? O Espírito Santo, conforme a Bíblia diz em João capítulo 16, é o Espírito Consolador. Em outras palavras, se você quer ser cheio do Espírito Santo, na verdade você quer ser muito consolado. Agora, se você é muito consolado, só é consolado quem foi disciplinado. Portanto, ser cheio do Espírito Santo não é um processo de mar de rosas. Ser cheio do Espírito Santo é um processo de disciplina, para que o consolo do Espírito Santo nos encha. E uma vez sendo consolados pelo Espírito Santo, nós sejamos aptos para amar. Indo um pouco mais adiante, abra a tua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 4. Melhor, no capítulo 3, versículo 26 em diante. Gálatas 3, 26. O apóstolo Paulo nos diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Jesus fala sobre isso em João capítulo 3, com um homem, com um fariseu, com um ancião chamado Nicodemos. Você lembra dessa história? Jesus chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Portanto, a vida cristã nada mais é do que um novo nascimento. Para nascer, primeiro tem que morrer. Amém? Nós precisamos passar pela experiência da morte do eu, para experimentarmos o começo da vida em Deus. Batismo não é uma casualidade, uma ocasião, um ritual cristão. Batismo, ele tem a ver com a morte em Cristo. Tem a ver com morrer. Por isso que no batismo, só começa a caminhada, não termina. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que o povo hebreu foi batizado no Mar Vermelho. Você lembra da travessia do povo hebreu no Mar Vermelho? A palavra relata que o povo hebreu passou no Mar Vermelho a seco. Ou seja, formaram-se paredes de água e o povo hebreu foi batizado passando pelo Mar Vermelho a seco. Isso é bem paradoxal. Por que paradoxal? Porque não tinha uma gota de água, e Paulo está dizendo que eles foram batizados. Paulo ainda continua dizendo que eles foram batizados na nuvem. Eles tinham uma nuvem que guiava o povo durante o dia, e de noite uma coluna de fogo. E Paulo está dizendo, o povo foi batizado pela nuvem. Sabe qual é o dilema da nuvem? O dilema da nuvem é que ela não chovia. Ela só era uma nuvem. Portanto, Paulo está dizendo que o povo hebreu foi batizado no Mar Vermelho seco e na nuvem que não chovia. Aí aqui a mente dos batistas e dos presbiterianos entra em colapso. Por quê? Porque a gente não vê batismo por imersão, nem por aspersão em nenhuma dessas circunstâncias. Porque de fato, biblicamente falando e espiritualmente dizendo, batismo não é uma realidade natural, batismo é uma realidade espiritual. Batismo é nascer de novo.
Por esse motivo, volta e meia chega alguém para mim e pergunta: pastor, eu posso me batizar de novo? E aí, irmãos? Tem como se batizar de novo? Tem como nascer 2 vezes espiritualmente? Não, mas a pergunta que eu faço a ela é mais ou menos qual? Espera aí, irmã, deixa eu entender. Você se batizou em Cristo Jesus? Ou você tomou um banho de mar, de piscina? O que aconteceu com a tua experiência? Aí, normalmente, a pessoa fica tipo assim: não entendi. Aí, então, eu faço novamente a pergunta: você nasceu de novo? Aí ela fala: não. Mas eu fui batizado quando eu tinha 8 anos, quando eu tinha 12, quando eu tinha 15, quando eu tinha 20. Aí, normalmente, eu olho para essas pessoas e digo: esse é o problema. Você nunca foi batizado, filho. E a enganação que existe na tua mente é que existe poder na água. Os crentes são meio loucos. São meio místicos. Você já ouviu alguns irmãos dizendo, por exemplo, que a pessoa precisa ser batizada em águas correntes para serem salvas? Como se Deus no céu estivesse procurando água mineral para salvar alguém. Não, o pH dessa água não está bom. Vamos para a próxima para salvar. Obviamente que eu entendo a necessidade da sombra no mundo natural, que é o batismo ocasional. Mas o que Cristo quer operar em nós é um batismo espiritual. Ele quer nos levar ao novo nascimento. É o que Jesus está dizendo para Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. O elemento natural e um elemento sobrenatural. O elemento natural aponta para o sobrenatural. Faz sombra do sobrenatural e não o contrário. Se não houver realidade sobrenatural e espiritual, não adianta você batizar em 20 mil litros de água, que isso não muda nada. Portanto, a experiência cristã, ela é uma experiência de novo nascimento. Paulo continua dizendo a nós: pois o que de Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Quem foi batizado em Cristo, foi revestido de Cristo. Não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha para quem está ao teu lado e diga: você é herdeiro. Nós somos herdeiros. Agora olha o que o capítulo 4 diz. Digo, porém, que enquanto é herdeiro, quem é herdeiro? Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, e nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Meus irmãos, isso daqui é muito profundo. E eu não sei se você está entendendo o que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que em Cristo Deus operou em nós um novo nascimento. Amém? Mas esse novo nascimento operado em Cristo não é um fim em si mesmo, mas é um começo que aponta para o fim. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que por mais que nós sejamos herdeiros de tudo, se nós ainda somos infantis, crianças, imaturos na fé, nós não podemos usufruir da herança que nos pertence. O que te pertence?
Se você nasceu de novo, tudo te pertence. Jesus é do Pai, nós somos de Cristo, tudo é de Deus, tudo é nosso. Tudo te pertence. O quê? Tudo. Você é herdeiro. Amém? Agora, entra o paradoxo do próprio texto. Qual o paradoxo? Como nós somos herdeiros e vivemos como escravos? Como nós podemos ter tudo e ainda assim viver como escravo? Porque às vezes você pode olhar para a tua vida cristã e dizer assim, eu creio que eu tenho tudo. Mas você vive uma vida miserável, em todos os aspectos. Você ora, nunca curou uma dor de cabeça. Você lê a Bíblia, nunca entendeu nada da Bíblia. Talvez seja aquele tipo de crente, você vai para a igreja e ouve o pastor pregando e fala, como ele entendeu isso? Talvez você viva uma vida cristã como de um escravo. E por que você vive a vida cristã como um escravo? Porque precisa haver amadurecimento. Usando o paralelo da vida natural, toda criança que nasce precisa amadurecer, certo? Toda criança que nasce precisa amadurecer. Na vida espiritual, da mesma forma. Toda criança que nasceu na fé precisa amadurecer. Eu tenho 2 filhos, o Joshua, de 8 anos de idade, e o Zion, de 5 anos de idade. Pergunta que eu lhe faço. O Joshua e o Zion têm tudo que eu tenho? Sim ou não? Sim. Segunda pergunta. Eles usufruem de tudo que eu tenho? Não. Por que não? Porque são uns pirralhos ainda. Esses dias atrás o Josh chegou para mim, 8 anos de idade, chegou para mim e falou, pai, deixa eu dirigir o carro. Eu olhei para ele, filho, não. Agora eu pergunto, o carro que eu tenho é dele? É. Por que ele não pode dirigir o carro? Porque ele é imaturo. Fazendo esse paralelo, quantos carros espirituais estão guardados na sua garagem que você não pode dirigir por causa da sua imaturidade? Quantas bênçãos de Deus que você não bebe, não usufrui, porque você é imaturo. E sabe de uma coisa? Eu não deixo meu filho dirigir porque eu não o amo. Eu não deixo ele dirigir porque eu o amo. Por mais paradoxal que pareça. Porque eu tanto amo ele. Eu sei que ele não tem capacidade para usufruir dessa bênção. Porque como diria o tio do Peter Parker, Spider-Man, grandes poderes, grandes responsabilidades. Por exemplo, irmãos, quantos aqui queriam ter a unção que o apóstolo Pedro tinha? Meu irmão, a palavra conta que a sombra de Pedro curava. Uau! Uau! Você já imaginou? Chega num hospital, aluga um holofote, você vai na frente do hospital, só abre o braço, sai todo mundo curado. Que bênção, não é? Por que será que nós não usufruímos desse tipo de unção? Porque nós não temos a maturidade que Pedro tinha. Por isso, nós precisamos compreender que a vida cristã é um processo. E isso é muito difícil de nós entendermos. Por que
é difícil de nós entendermos? Porque nós fomos ensinados diferente. O Brasil viveu uma era e um tempo do cristianismo que eu chamaria de cristianismo de conquista. Aonde os crentes queriam conquistar o Brasil para Jesus. Aí eles pareciam guerreiros andando na rua, conquistando as pessoas para Jesus. E eu acho isso muito poderoso, faz parte. Eles andavam pelas ruas marchando. Talvez até você tenha a camisa do exército de Cristo. Conquistando almas para Jesus. Billy Graham talvez foi o grande inspirador desse movimento. E aqui eu não estou desvalidando a validade desse movimento. Mas o que eu estou dizendo é que gerar uma nova vida em Cristo e jogar ela na lata do lixo é a mesma coisa que nada. Gerar uma nova vida em Cristo e abandonar para ela ser adotada por alguém, por acaso, em algum momento da história, é nada. E esse tipo de movimento gerou esse tipo de cristão. Qual o tipo de cristão? Cristãos e filhos de Deus, extremamente carentes e órfãos. E nem só carentes e órfãos, crente sobrevivente. Talvez aqui tenha alguém ou algumas pessoas que sejam órfãos. Eu pastoreio e cuido de diversas pessoas que foram órfãos, e inclusive outras que ainda, enfim, não têm família, assim por diante. E uma das características que eu percebo como trauma resultante da orfandade é esse sentimento de sobrevivência que um órfão tem. Tudo que um órfão quer é sobreviver até o dia de amanhã. Parece com a igreja, não parece? Parece que os crentes só querem sobreviver até amanhã. Mas por que só quer sobreviver até amanhã? Porque a triste realidade da orfandade é qual? É que essa criança é concebida em um mundo onde ela não tem herança. Mas deixa eu dizer algo para você. Por mais que você seja órfão natural, espiritualmente você é herdeiro de Cristo. Espiritualmente você tem todas as coisas em Jesus. E por isso nós precisamos estancar essa orfandade dentro da igreja. Sabe, irmãos, rasgar o Brasil adentro, evangelizando, glória a Deus pela vida deles. Aliás, dá uma salva de palmas a Cristo por isso. Missionários, igrejas, existiram e passaram a existir no sertão nordestino, na Amazônia, no meio da floresta, porque irmãos tiveram coragem, e tiveram amor e compaixão para ganhar almas para Jesus. Mas, o que eu quero que você entenda, é que, obviamente, que é importantíssimo nós ganharmos almas para Jesus. Marcos 16 fala sobre isso. Vão por todo mundo e prega o evangelho toda criatura. Ganhe gente para Jesus. Mas existe algo que precisa ser feito depois de que uma alma foi conquistada. E é muito interessante que, fazendo uma análise histórica, isso se demonstra de maneira muito clara. Como assim? Por exemplo, você já ouviu falar sobre o Império Grego, certo? Eu não sei se você sabe, mas a filosofia grega, a cultura grega, está impregnada até os nossos dias, os nossos comportamentos. Por qual motivo? Olha só que interessante. Você sabia que Alexandre o Grande e o Império Grego não foram os maiores conquistadores da face da terra? Você já ouviu falar de Gengis Khan? Gengis Khan foi o maior guerreiro, o maior conquistador de toda a história.
ele andou muitos mais quilômetros do que o próprio Alexandre, na Ásia. Ele conquistou uma porção de territórios e impérios, subjugou, matou todos eles. Mas é interessante, quantos aqui já ouviram falar de Gengis Khan? Depois você dá um Google. Ninguém ouviu falar de Gengis Khan. Por que ninguém ouviu falar dele? Porque ele conquistou. Ele não ocupou. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? Por que você ouviu falar dele? Porque além de conquistar o Império Grego, ocupou. Isso é tão importante, e é um princípio espiritual tão fundamental, que inclusive o espírito do anticristo usa isso nos nossos dias. Por exemplo, a mentalidade comunista, marxista, oriunda das ideologias que nasceram em Karl Marx e depois posteriormente adotadas, enfim, pelo mundo soviético e assim por diante, fizeram grandes revoluções, conquistaram. Mas o que a história comprovou de maneira muito clara é que as conquistas deles não perduraram. Por quê? Porque eles não ocuparam, eles conquistaram. Aí surgiu alguns pensadores de uma escola de pensadores na Alemanha chamada Escola de Frankfurt. Já ouviu falar? Na Escola de Frankfurt foi arquitetado e desenhado aquilo que nós podemos chamar de neomarxismo, ou marxismo cultural. O que é o marxismo cultural? É a ideia de que a revolução ela é feita por meio de ocupação e não de conquista. Em outras palavras, tenta-se implantar um regime marxista ocupando a cultura, ocupando as famílias, ocupando a arte, ocupando a religião. E quando menos nós percebermos, está aí, está implantado o império. É uma maneira, arquitetonicamente falando, subversiva. Aonde você planta e de repente, quando você percebe, não tem mais controle. E o que eu quero que você compreenda, entenda, é que aquilo que nós vivemos no Brasil, hoje, é justamente fruto dessa mentalidade de ocupação. As universidades foram ocupadas, mas por incrível que pareça, as universidades também foram evangelizadas. Se você for em qualquer universidade, você vai ver filhos e mais filhos de pessoas que foram cristãs, de pastores, assim por diante, com uma mentalidade extremamente secularista. E isso aconteceu por meio de qual processo? Através de um processo de ocupação. Agora, o que eu quero que você perceba é que muito antes dos pensadores da escola de Frankfurt pensarem isso, Jesus já havia nos chamado para fazer isso. Mas a igreja dormiu no ponto. Sabe o que a igreja quis fazer? Cruzada. E deixa eu te falar uma coisa. Você chegar com uma espada na frente de alguém e dizer o seguinte: olha, ou você aceita Jesus, ou eu passo espada na tua cara. Faz com que alguém se converta à religião cristã? Nossa, todo mundo se converte rapidinho. Agora uma coisa, gera novo nascimento? Não. E o modelo evangelístico que foi implantado no Brasil é esse. É espada na cara. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Quem quer ir para o inferno? Vou aceitar, é óbvio que eu vou. Tem 2 Jesus para aceitar? Quem mais eu tenho que aceitar? E isso tem seu valor, não estou dizendo que não tem. Davi foi um conquistador.
Mas Salomão foi um ocupador. Davi derrubou Golias. Mas agora olha que coisa poderosa. Deus olhou para Davi e viu que as mãos dele estavam sujas de sangue. E falou: eu não vou permitir que você construa o templo. O teu filho, que tem mãos limpas, que vão construir o lugar da minha presença. Davi teve a sua parte. Mas a presença de Deus só foi trazida através de Salomão. Salomão construiu o templo. Resumidamente, o que eu quero que você entenda a partir disso tudo que eu falei, é que a igreja precisa se empenhar na missão que ela foi chamada para responder. Qual missão? A missão de transformar. A missão de transformar. Nós fomos chamados para transformar. Jesus, Ele não está carente, precisando de louvor. Amém? Nós precisamos louvar a Ele. Jesus não está carente, precisando de tiete. Esperando seguidores no Instagram. Jesus não está atrás de follows. Jesus está atrás de filhos regenerados e transformados. Enquanto o herdeiro é menor de idade, de nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Resumidamente, a igreja é isso. A igreja brasileira é essa grande maternidade de um monte de gente que tem tudo, mas não tem nada. E por que não tem nada? Porque não amadureceu. Aí entra o pior engano que um cristão pode cometer. Qual é o engano? O engano de pensar que anos corridos de vida cristã é igual a maturidade. Eu tenho 10 anos de caminhada com Jesus. Deixa eu te explicar um princípio espiritual. Qual? Na vida natural, nós amadurecemos numa medida de tempo chamado cronos. Certo? No cronos, nós amadurecemos. Por exemplo, eu tenho 29 anos. Então, o meu organismo, quem eu sou, naturalmente, o meu corpo, a minha anatomia, corresponde a alguém que tem 29 anos. É a mesma coisa que acontece no mundo espiritual? Não. No mundo espiritual, nós amadurecemos no Kairos. Qual é o problema do Kairos? O problema do Kairos é que ele não é uma medida de tempo. O problema do Kairos é que ele é uma medida de promessas, ele é uma medida de cumprimentos. O problema do Kairos é que o Kairos é uma medida profética. Por exemplo, alguns irmãos tentam, de alguma forma, medir quando Jesus voltará no Cronos. Você já ouviu isso em algum lugar? Enfim, teve um tempo que isso se tornou muito comum no Brasil, na década de 90, início dos anos 2000. Nossa, tinha um monte de irmão dando data para Jesus voltar. Loucura. Inclusive, houve vários suicídios em massa de pessoas que diziam que Jesus voltaria naquele dia, então se jogaram, enfim, de pináculos, tomaram remédios e assim por diante. Os crentes são loucos, né? Mas crente que Jesus voltaria naquele dia. Qual é o problema? O problema é que a data estabelecida da volta de Jesus está marcada no Kairos. Não está marcada no Cronos. Por isso que o apóstolo Pedro, na sua carta, diz para nós abreviarmos a volta de Cristo. Quando ele diz sobre abreviar a volta de Cristo, ele está falando sobre o quê?
Ele está falando sobre cumprir as profecias o mais rápido possível, para que Jesus venha o mais rápido possível. Ou seja, a data de Jesus voltar não está alinhada com Cronos, está alinhada com Kairos. Sendo assim, a maturidade espiritual, ela também não está relacionada ao Cronos. Ela está relacionada ao Kairos. Existem coisas espirituais que precisam acontecer dentro de você, para que espiritualmente você amadureça. Existem revelações que precisam acontecer dentro de você, para que você amadureça. Nunca te intrigou o fato, por exemplo, do apóstolo Pedro ter andado 3 anos com Jesus e ter escrito 2 míseras cartas, enquanto o apóstolo Paulo teve 1 dia de visão com Jesus, escreveu praticamente todo o Novo Testamento? E inclusive nas cartas que Pedro escreveu, ele falava que ele não entendia as cartas que Paulo escrevia. No Cronos, Pedro teve muito mais tempo com Jesus. No Kairos, Paulo foi muito mais ágil na vida com Jesus. Por que Paulo foi muito mais ágil? Porque Paulo foi muito mais rápido em obedecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos aqui querem usufruir de toda a herança de Jesus? No nome de Jesus você vai usufruir. A rapidez que você vai ter para usufruir dessa herança, sabe qual é? Na medida em que você for rápido a obedecer. Quanto mais rápido for a tua resposta à obediência à palavra de Deus, mais rápido será o usufruto das bênçãos de Deus. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Semana passada nós tivemos um encontro na Onda Dura Joinville, chamado Uncut, que foi um encontro para pessoas que sofreram abuso sexual. Nós fizemos um encontro basicamente de testemunhos e depois de um período de oração por pessoas que sofriam dores e traumas a respeito disso. E um dos testemunhos de um menino que participou dessa rodada de testemunhos, tinha cerca de umas 200 pessoas que sofreram abuso sexual lá. Um desses meninos contou o testemunho dele. O testemunho dele basicamente, enfim, discorre da seguinte maneira. Quando ele era criança, ele sofreu abuso do irmão dele, sofreu abuso de um tio dele e sofreu abuso dos vizinhos dele. A partir disso, ele começou a sentir prazer físico por pessoas do mesmo sexo. E começou a ter atração, então, por pessoas do mesmo sexo e ter atração homoafetiva. Sendo assim, lá pelos 14, 15 anos de idade, aquilo que fizeram com ele, ele também fez com outras crianças. Ele abusou sexualmente de 3 crianças, se eu não me engano. No início da sua juventude, ele foi à igreja, e indo à igreja, o evangelho foi pregado, o evangelho sendo pregado, ele decidiu entregar a vida a Jesus. Mas aí existe essa coisa que nós precisamos definitivamente entender: entregar a vida a Jesus. Porque tem crente que acha que dá para emprestar a vida para Jesus. Jesus, eu vou fazer um empréstimo. Depois eu pego de volta. Não tem como emprestar. Ou você entrega ou você não entrega. Ou é tudo ou é nada. Ou você morre e nasce de novo, ou você não morre e não nasce de novo. E vai para o inferno. É simples assim. Esse menino decidiu entregar a vida a Jesus. Qual a evidência da entrega? A evidência da entrega é a obediência. Certo? Aquilo que aponta e de alguma forma indica que eu entreguei a minha vida a Jesus é a capacidade, a alegria, o prazer, a satisfação que eu tenho em obedecer.
Então esse menino começou a ouvir diversas palavras, e a partir dessas palavras, Jesus começou a transformar a vida dele, porque ele começou a obedecer o que ele ouvia. Ele ouvia e percebia que era a palavra de Deus, e percebendo que era a palavra de Deus, ele obedecia. Aí vale a pena também salientar uma coisa é a palavra de Deus, outra coisa é a palavra de homens. Aliás, quantos aqui lideram? Todos vocês que lideram, preguem a palavra de Deus. Ninguém quer saber a tua opinião. Que tem gente que quer ficar dando opinião para os outros. Ah, pastor, quer dizer, pastor não. Fulano que você lidera. Eu não acho aquela menina bonita. Não é você que vai casar com ela, filho. Agora você pode dizer para o teu liderado, para o teu discípulo, olha, a palavra de Deus diz para não se pôr em julgo desigual. Aí então o teu discípulo deve fazer o quê? Obedecer, não a você, a palavra de Deus. Então aquele menino decidiu obedecer a Jesus. E na medida da obediência dele, ele começou a amadurecer. Começou a se destacar num grupo pequeno. Começou a discipular outras pessoas. E aí então ele foi chamado para liderar, e ele entrou em crise. Se ele podia ou não podia liderar. Porque ele ainda tinha desejos homoafetivos. E aí então, numa ocasião, nós tivemos um quiz e aí fizeram essa pergunta para mim. A pergunta era, pastor, um homossexual pode liderar na igreja? E a minha resposta bíblica, objetiva e clara é: se ele amar Jesus mais do que o pecado dele, ele pode. Por que ele pode? Por que ele pode? Ele pode liderar porque Jesus irá transformar ele. Se ele ama Jesus, filho, fica tranquilo. Fica tranquilo, ele vai se parecer com Jesus. Ele vai ser moldado, aquele que começou a boa obra vai completar. E aí então ele, encorajado, começou a liderar. Começou a liderar seu grupo pequeno, tornou-se um coordenador de grupos pequenos. Aí então conheceu uma menina que ele teve muita afinidade por ela, ainda tendo atração homoafetiva. Decidiu começar a namorar essa menina, porque ela era muito crente, muito querida, ele amava ela. Começou a namorar essa menina. Aí, em determinada ocasião, ele ouviu eu pregando, falando a respeito do poder da confissão. E que nós não devemos apenas confessar nossos pecados a Deus, mas devemos confessar uns aos outros, nossas lutas e dificuldades. Aí esse menino chegou para a namorada dele e falou, olha, eu queria dizer para você que eu sou gay. Eu amo Jesus e estou disposto a ser casto para o resto da minha vida. Mas eu não tenho atração sexual por mulher. Eu não me sinto atraído por você. Eu te amo, eu amo a tua companhia, eu amo a tua amizade, eu confio em você. Mas eu quero abrir o jogo aqui para que, se você quiser terminar o namoro comigo, a gente termina agora. Porque eu amo a Jesus, eu não vou deixar de servir a Jesus. A menina era crente, crente demais. Ela olhou para ele e disse o seguinte, olha, se você ama Jesus mais do que a mim, mais do que a você mesmo, então é esse o homem que eu quero casar. Esse menino casou, eu fiz o casamento dele. Ele casou. No início do casamento dele, obviamente, né? Anteriormente, guardar-se para o casamento era fácil para ele. Agora no casamento ele tem que botar a camisa do time e entrar para jogar.
E aí ele começou a enfrentar no início, na primeira semana de casamento, muita luta, porque ele não tinha atração. E coincidentemente, numa daquelas semanas, naquela semana, eu também estava pregando e preguei a respeito do Deus que faz o impossível. Porque para o homem existem impossíveis, mas para Deus tudo é possível. E tudo é possível para aquele que crê. Inclusive nós vivemos um paradoxo social muito complicado. Qual o paradoxo? O paradoxo de que existem pessoas que acreditam que pessoas que têm atração por pessoas do outro sexo podem passar a ter atração homoafetiva. Mas pessoas que têm atração homoafetiva não tem como passar a ter atração heteroafetiva. Olha, descartando todo debate psicológico, genético e assim por diante, que não é minha especialidade, até eu teria argumentos para comentar, mas eu vou ficar só com o argumento bíblico e espiritual. Para Deus tudo é possível. E esse menino creu. Ele falou, eu estou aqui e Deus vai fazer alguma coisa. No 10º dia de casamento, ele compartilhou isso. No 10º dia de casamento, ele se desafiou a tirar o dia inteiro de jejum, oração, pedindo a Deus para ele ter atração com a esposa dele. Ele chegou de noite, e foi a noite mais feliz da vida dele. Depois daquilo, nunca mais era um homem. Jesus transformou ele. Esse menino já está com 4 anos de casamento. Lidera uma rede enorme de pessoas. Enfim, teve uma história completamente regenerada, transformada através do quê? Da obediência. O que eu quero que você compreenda, e já daqui a pouquinho estou caminhando para finalizar com a proposta que eu vou falar. O que eu quero que você compreenda é que a maturidade está atrelada à obediência. Mas a pergunta que eu te faço é: como as pessoas obedecerão a Jesus se são analfabetas biblicamente? Como as pessoas obedecerão a Jesus se nem conhecem o Sermão do Monte? Se nunca souber que existe Filemão na Bíblia? E não é filé nenhum, é Filemão. Como as pessoas obedecerão a Jesus se não conhecem a sã doutrina? Não tem como. Por isso, aí então, chegando no final do que eu vou falar, Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Novo nascimento, lembra que ele falou? Novo nascimento. Produzindo nova vida, imergindo na realidade de Cristo, tornando-os participantes da Trindade, tornando-os participantes da vida de Deus, tornando-os participantes da igreja, incluindo no corpo, incluindo no amor. A bênção apostólica conferida por Paulo acerca do ministério da Trindade é o amor de Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito tem a ver com tornar-se participante do ministério da Trindade. Tem a ver com mergulhar no amor do Pai. Tem a ver com ser incluído no amor do Pai. Tem a ver com receber a graça da salvação, a graça do perdão, a libertação da condenação, o desfazer das mentiras de Satanás na nossa mente. Usufruir da comunhão do Espírito tem a ver com ser incluído nesse relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E o que é interessante que Jesus está nos mandando fazer aqui é uma obra de 4 mãos. Como assim uma obra de 4 mãos? São 2 mãos de Deus e 2 mãos nossas. Porque Ele não diz: olha, vão
eu batizo. O que ele diz? Vão, façam discípulos e batizem. Portanto, dá uma cutucada quem está ao teu lado. Diga a essa pessoa: você deve batizar. E batizar, meus irmãos, por mais que seja muito festivo, muito glorioso, enfim, batizar dezenas, centenas de pessoas. Por exemplo, nesse último mês que passou, nós batizamos a onda 200 pessoas nesse último mês. Nesse ano nós já batizamos mais de 1000 pessoas. Isso é muito glorioso, é poderoso demais fazer isso. Agora, eu não me iludo. Eu não me iludo em achar que alguém que tomou banho de piscina nasceu de novo. Por esse motivo, eu entendo que o banho da piscina é só um começo. É um começo do batismo. Mas alguém precisa batizar. Quem vai batizar? Você vai batizar. Você vai incluir essa pessoa no amor do Pai. Você vai incluir essa pessoa na graça de Cristo. Você vai incluir essa pessoa na comunhão do Espírito Santo. Agora presta atenção em uma outra coisa. Qual? Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes tenho ordenado. Fala uma coisa para você. Ser discipulador vai ser terapeuta. Ninguém tem registro aqui terapêutico. Ninguém aqui, ou deve ter alguns psicólogos provavelmente, mas tirando, majoritariamente falando, nós não somos psicólogos. Nós não temos autorização para fazer terapia. Mas Jesus não nos chamou para fazer terapia. Ele nos chamou para ensinar a obedecer. O que eu quero dizer é que, obviamente, o discipulado é um lugar de consolo, é um lugar de abraço, é um lugar de amor, de aceitação. Mas você, como discipulador, não pode se encarregar de coisas que você não tem competência para fazer. E se você se encarrega de coisas que você não tem competência para fazer, se você não reconhece a sua limitação e quer fazer aquilo que você não tem competência para fazer, você estraga a vida de você. Por isso, então, esse discípulo está precisando de terapia, indica os irmãos psicólogos da igreja, deve ter um monte aqui. Faz uma lista de telefones lá no teu WhatsApp, psicólogos da igreja do amor, dica lá, enfim, está mal, chorando, depressivo, querendo cortar os pulmões, manda para o psicólogo. Ele precisa de terapia. Mas junto com terapia, ele precisa de discipular. Sabe por quê? Presta atenção. Psicologia, psique, o estudo da psique. O que é psique? É a alma. O estudo da alma. A psicologia é a ciência para estudar a alma. O discipulado é a ferramenta para transformar o espírito. A obra que Deus quer gerar e produzir no ser humano é espiritual. E obviamente que quando a obra espiritual acontece, todas as outras áreas da sua vida sofrem impacto. Por exemplo, a minha esposa foi liberta de depressão, e inclusive de transtorno psiquiátrico bipolar, através da conversão dela. Ela converteu a Jesus de verdade. E o processo de conversão dela foi limpando, lavando, curando essas outras áreas da vida dela. Mas tudo que ela aprendeu de mim foi Bíblia. Foi ensinar a obedecer a Jesus. E você, como discipulador, precisa ensinar os seus discípulos a obedecer a Jesus. Ah, pastor, mas ele está sofrendo. Vamos lá. Diante do testemunho de Paulo, de Pedro, do próprio Jesus, você realmente considera que teu discípulo que terminou um namoro está sofrendo? Ele precisa aprender a obedecer a Jesus. E você, discipulador, todos aqui são discipuladores, você, discipulador, foi chamado por Jesus a ensinar o seu discípulo a obedecer.
chamado. E na medida que você ensina ele a obedecer, presta atenção, o que acontece? A obediência gera maturidade. A obediência gera maturidade. E a maturidade nos coloca em possibilidade de recebermos toda a herança de Deus. A igreja, o amor, a igreja brasileira, a igreja global, precisa de maturidade. Nós precisamos amadurecer para ser infantil. Sabe? Não pode mais existir, não deveria mais existir na igreja gente com tanto tempo de caminhada com Jesus, tão infantil na fé. Gente que abandona Jesus porque o pastor não comentou. Pelo amor de Deus, é um bebê. Se nasceu de novo, filho da barulho. Sabe? Esse tipo de infantilidade nós não podemos mais tolerar, mas não tolerar no sentido de impor, né? Você não pode fazer isso, mas não tolerar no sentido de assumirmos a nossa responsabilidade. Qual é a responsabilidade do irmão mais velho? Se não, mais novo. Vou ensinar dizendo isso. Existe uma síndrome diabólica de irmão mais velho. Qual síndrome? Caim mata Abel, Esaú e Jacó creem. Os irmãos de José o vendem. Existe uma síndrome da natureza pecaminosa humana que o irmão mais velho subjuga o irmão mais novo. E isso é uma síndrome que inclusive você pode observar na tua própria família. O irmão mais novo, por vezes, sempre é mais paparicado pelo pai. E em contrapartida, o irmão mais velho, tomado de inveja, pisa no irmão mais novo. Lembra do filho pródigo? Síndrome do irmão mais velho. Agora presta atenção numa coisa. A palavra fala que Jesus é o primogênito de toda a família de Deus. O que é primogênito? É o primeiro. Ele é o primeiro, mas não é o último. Amém? Se ele é o primeiro, quem é o irmão mais velho? Jesus. Se Jesus é o primogênito do irmão mais velho, quem são os irmãos mais novos? Nós. Se nós somos os irmãos mais novos, nós deveríamos ser subjugados por Jesus conforme a natureza pecaminosa. Mas o que Jesus, como o irmão mais velho, fez? Se entregou por nós, se entregou pelos irmãos mais novos. O que eu quero dizer diante disso, sabe o que é, meus irmãos? É que você, provavelmente está aqui, porque hoje é uma reunião de liderança, voluntários, pessoas que de alguma maneira estão caminhando com Jesus. Talvez você não seja o irmão mais velho dessa igreja, mas você é um dos irmãos mais velhos, provavelmente não é o irmão mais velho. Você deve amar os seus irmãos mais novos como Jesus nos amou, ensinando a obedecer todas as coisas que Jesus ordenou. Por isso, dentro do discipulado, precisa vencer. Agora só falando de maneira prática, para que você não entenda tudo de maneira muito técnica, a gente possa fazer as coisas mais. De maneira prática, você precisa ensinar o seu discípulo. Discipulado não só tem café, lanche, pão de queijo, abraço, não é discipulado. É amizade, encontro social, não é discipulado.
Discipulado é quando nós ensinamos a obedecer, nós ensinamos a obedecer todas as coisas que Jesus deu. Aí tem uma promessa. Qual promessa? E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Coloque de pé. Vamos orar. Vamos tentar assumir aí a água. Vamos aqui diante do que o Espírito ministrou nessa noite, se sentem desafiados a mudar sua postura como discipulador. Glória a Deus, essa é a minha intenção. Essa é a intenção do Espírito Santo ao me trazer aqui. Era que mais do que animado e motivado nessa noite, você saísse daqui alinhado com o chamado de Jesus. E o chamado de Jesus é transformar. Transformar. O chamado de Jesus é transformar. Sabe? Às vezes nós interpretamos de maneira muito errada o que é conversão. A maneira teatral que muita gente tem de conversão, sabe como é? É pegar, sair em uma direção, virar e ir para outra direção. É muito engraçado que o termo usado para essa interpretação é conversão, é inversão. Como é que eu sou, né? Você sabe como é que eu sou, né? Conversão. Eu não quero sair daqui, mesmo com o pé doendo. Não é necessariamente mudar o caminho. Pode estar sempre um pouquinho. Conversão é transformar quem caminha. Você entende isso? Conversão não é, eu tinha um plano de ser astronauta, e agora me converti, e agora eu preciso ser missionário na Zâmbia. Amém? Se Jesus está chamando para isso, mudando o seu caminho, glória a Deus. Mas a princípio, o que Jesus quer fazer não é transformar o seu destino nesse sentido, mas é transformar quem está caminhando para o destino. Sabe por quê? Muitas pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus. Deixa eu dizer algo que parece um tanto contrassensual, mas de fato é verdade. De fato, todos os caminhos levam até Deus. Todo mundo vai se apresentar diante de Deus, não é? Ou para juízo ou para galardão, mas todo mundo vai chegar diante de Deus. Portanto, todos os caminhos levam até Deus. A questão não é o caminho, a questão é o viajante. O que Jesus quer transformar é o viajante, é você, é o peregrino, é quem está caminhando que Ele quer transformar. Por esse motivo, mais do que conquistadores, porque isso vocês já são. Vamos aprimorar, crescer e sermos transformadores. Que no nome de Jesus, através da sua vida, do seu ministério, através do ministério dessa igreja e de outras igrejas, Paulista possa ser transformado. Sabe que um dia, daqui um pouco de tempo à frente, você possa andar nessas avenidas aqui, por exemplo, não tem lixo na rua, porque os viajantes foram transformados. Eles adquiriram consciência bíblica e cósmica de que a natureza é a responsabilidade deles. Que no nome de Jesus, daqui a alguns poucos anos, a gente possa olhar para o Paulista em casas nobres, sabe, lugares onde tinha um kiff, gente morando todo mundo kifinhado, em casas boas, porque outros viajantes foram transformados, aprenderam a administrar o dinheiro, porque o viajante transformou. Que no nome de Jesus, daqui a alguns poucos anos, nós possamos andar aqui no Paulista e ver uma prefeitura que faz seu papel, ver escolas bem estruturadas, organizadas, onde ensinem conteúdo de verdade, não baixaria,
Mas para isso, meus irmãos, não é suficiente que nós conquistemos. É necessário que nós transformemos. Levante suas mãos para o céu, vamos orar. Abba, Pai, Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, porque você nos comprou por um alto preço.